Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz terça-feira, mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos para fazer deste dia o melhor das nossas vidas até então. Você sabe, estamos finalizando os nossos 52 dias, então todos os dias nós temos cultos, né, para que você não quebre o seu propósito, para que você possa estar na igreja, buscando a Deus. Então aqui na nossa sede nós temos reuniões às 7, às 9, às 15 e às 19h30 e amanhã temos o nosso projeto Casa Firme, que são 25 horas de oração e intercessão pela sua família, pela sua casa. Então participe em nome de Jesus, ok? Eu quero ler para você aqui a nossa palavra de hoje, que está em Romanos 8, 5 a 9, que diz assim, olha só. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então eu te pergunto, qual é a sua mentalidade? Porque veja que a palavra é muito clara, não tem como não entender uma palavra como essa, né? Se a pessoa tem a mente voltada para as coisas da carne, ela não vai conseguir fazer nada relacionado ao Espírito. Ela não vai conseguir orar, não vai conseguir jejuar, ela não vai conseguir se santificar, porque a mente dela está voltada para aquilo que a carne deseja. Mas a pessoa que está com a sua mente voltada para aquilo que o Espírito deseja, a vida dela também vai ser encaminhada para a vontade de Deus, para o cumprimento da palavra de Deus. Então, quando nós vemos, a mentalidade da carne leva à morte, mas a mentalidade do Espírito leva à vida e à paz. Então, nós queremos vida e nós queremos paz, mas muitas pessoas que dizem que querem paz na vida delas, que querem uma grande vida, né? Elas estão ainda voltadas com a sua mentalidade para a carne. Ou seja, ela não santifica a sua mente, ela não consegue santificar a sua boca, a sua língua, ela não consegue santificar o seu coração. Então ela pensa no que ela não deve, ela fala o que ela não deve, ela remoe, ela guarda sentimentos que ela não deve. Então nós precisamos analisar e direcionar e ajustar a nossa vida. Será que a nossa mente realmente está voltada para o Espírito Santo? O Espírito de Cristo? Aqui, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Se a minha mente não está voltada para aquilo que Jesus, Deus, o Espírito Santo, a sua palavra nos instruem a fazer, os meus resultados vão ser direcionados para aquilo que a carne deseja. E a carne leva à morte. E a carne não produz nada que se aproveita. Então, analise isso. Se nós temos nos enchido da palavra, da esperança, da santidade, ou se nós temos vivido de modo negligente com a nossa própria vida. Então, não tem essa, eu não consigo, é difícil demais, para mim não dá. Não, existe aquilo que eu me encho. Pode perceber. Se uma pessoa, ela fala, porque eu não consigo sair da pornografia, eu não consigo deixar a imoralidade, eu não consigo deixar a mentira. Eu tenho certeza, é 100% garantido que essa pessoa não lê a Bíblia, essa pessoa não tem uma disciplina espiritual, essa pessoa ela não se envolve com as coisas de Deus, porque a palavra está falando. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A carne quer o quê? Quer imoralidade. A carne quer mentira. A carne quer fazer aquilo que ela deseja. E a carne me deixa preguiçoso, a carne me deixa envolvido com as coisas erradas, a carne me faz um procrastinador, ou seja, eu vou acabando com a minha vida. Mas se eu envolvo com a coisa certa, se eu oro, se eu leio a Bíblia, ou seja, eu estou me alimentando da palavra, das direções, dos vencedores, dos exemplos das pessoas. A palavra tem espírito, a palavra tem vida.
Então, eu estou me alimentando da coisa certa, eu estou me enchendo da verdade. Eu me limpo, eu vou lavando a minha mente, lavando o meu espírito com essa metanoia, com essa renovação mental. Aí eu tenho força para vencer a minha carne. Aí eu não consigo mais participar de certos grupos, eu não participo mais de certas amizades, eu não assisto mais certas coisas, eu não tenho mais certas atitudes, eu não falo mais certas palavras. Por quê? Porque agora eu estou me enchendo do Espírito Santo. Então a pessoa ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para estar na igreja, mas ela vai ter tempo para o futebol, ela vai ter tempo para o Netflix, ela vai ter tempo para dormir até tarde, para dormir tarde, vendo bobagens, ela vai ter tempo para conversa fiada, ela vai ter tempo para um monte de coisas, mas tudo para aquilo que não é o essencial na vida dela, que só está puxando ela para trás, para baixo. Aí ela não melhora no trabalho porque ela não estuda, ela não lê um livro, ela não aprende algo novo, ela não é perita naquilo que ela faz, ela sempre meia boca, entrega as coisas de qualquer jeito, não dá satisfação, é indisciplinada. Por quê? Porque ela está ainda fazendo aquilo que a sua carne deseja. E a gente precisa sacrificar a nossa carne. Sacrificar para que o espírito se fortaleça. Porque isso é foco. Quando nós focamos numa coisa, aquilo se torna uma obsessão na nossa vida. Quando você quer crescer, você vai focar em crescer. Você vai focar em aprender coisas novas, você vai focar em ser o perito naquilo que você faz. Tanto que em qualquer profissão tem aquele cara que é o número um, aquele que faz parte da multidão. Tem médicos e médicos, não tem? Tem advogados e advogados, tem engenheiros e engenheiros, tem arquitetos e arquitetos. Tem todo tipo de pessoa. Ah, mas todo mundo fez a mesma faculdade, ok. Mas aquele se dedicou mais. Tem atletas e atletas, tem jogadores de futebol e tem jogadores de futebol. Não é verdade? Então você sabe, a gente sabe. Cita aí um jogador de futebol, você vai lembrar daqueles caras que são o número 1, número 2, número 3, né? Fala aí num médico, você vai lembrar daquele lá que é o famoso, que especializa, né? Que faz cursos fora. E você vai lembrar daquele médico que você vai no postinho e nem olha na sua cara, mas os dois fizeram medicina. Não é verdade? Então, aí está a diferença. Se a minha mente está voltada para a coisa certa, eu vou só que cresço. E isso dói. Crescer dói, crescer é difícil, crescer me faz confrontar pessoas, confrontar situações, confrontar a mim mesmo. Porque ninguém quer, dificilmente poucas pessoas querem que você cresça. Deus quer que você cresça. Mas a maioria, seja familiar, seja colega de trabalho, a maioria das pessoas não quer que você cresça. Então, se você ficar esperando a opinião, o favor, a boa vontade de muitas pessoas, isso não vai acontecer. É geralmente um ou outro. E Jesus mesmo nos disse, os maiores inimigos estão dentro da sua casa, muitas vezes dormindo do lado, no quarto do lado, no quarto ao lado. Então, vamos focar na coisa certa, vamos ter a mentalidade do Espírito, vamos ter a mentalidade de Cristo. Cristo, ele estava com as pessoas, Cristo era generoso, Cristo queria que todo mundo crescesse, Cristo falou que nós faríamos obras ainda maiores. Então, veja a diferença, né? Mas a gente tem aqueles exemplos de pessoas que não queriam que o outro crescesse. Veja Saul. Saul não queria que ninguém crescesse. E quando tudo começou naquela inveja dele que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, mas o soldado era de quem? Era do Saul. Se Saul tivesse muito mais soldados valentes como Davi, o reino do Saul seria uma bênção. O povo seria abençoado, o reino dele seria fortalecido. Ou seja, ele tinha que se alegrar, ó, o meu soldado teve essa postura, os meus soldados são valentes, porque os soldados de Davi eram valentes. Os soldados de Saul eram covardes. Por quê? Porque Saul não queria que ninguém fosse superior a ele. E os soldados de Davi falou inclusive que havia soldados que eram mais fortes do que ele mesmo. Mas de quem pegaram aquele espírito? De Davi. Então veja que uma pessoa que tem identidade, ela não tem aquela insegurança. Ela quer que todo mundo cresça, porque se pessoas estão crescendo perto dela, porque ela foi o canal de bênção na vida daquelas pessoas. Então,
Vamos trabalhar com uma mente ampliada, uma mente abençoada, uma mente de Cristo. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Pai querido, e mais uma vez nós te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra, por esse entendimento que o Senhor nos dá nesse dia, Senhor, para que nós possamos crescer um pouco mais todos os dias, e isso só vai acontecer quando a nossa mente estiver voltada para o Espírito, para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que a palavra tem nos direcionado a fazer. Então eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, fortalece o nosso povo, levanta o nosso povo com grande poder, meu Pai, que tenhamos aqui homens e mulheres de autoridade, de convicção, cheios do Espírito Santo, poderosos, corajosos, disciplinados, valentes, meu Pai. Eu abençoo a vida do nosso povo, dos casais, das famílias, nos negócios, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.